Vamos lá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso novo episódio do Pode Ousar. E hoje estamos aqui com o César Silva, que é um mestre em químicas, um alquimista moderno, digamos assim. Estávamos já trocando algumas figurinhas sobre como que as pessoas usam hoje em dia o produto químico, né? O Andrei deu o caso aí de um amigo dele que tem uma marcenaria. Marcenaria. E usa o thinner para limpeza. E tirar a colinha que ficou nos cantos, alguma marca de caneta, alguma coisa assim. Tiagão também tem o pessoal da moto que usa querosene, né? Enfim, não tem certo e errado, mas como que tu vê o pessoal fazendo uso dessas substâncias químicas de modo desenfreado? Oh, que bom, cara. Primeiramente agradeço, né, o convite para estar aqui com vocês conversando, trocando um pouquinho de ideias. A gente vê hoje, a gente anda bastante por aí, então a gente vê muitas pessoas se submetendo a situações que poderiam ser evitadas, né? E uma delas, às vezes, é o uso de substâncias que são inflamáveis, né? Ou tem um pouco de contém agentes insalubres, né? E o utilizam de forma desenfreada. Quando não precisaria, está podendo substituir por outras substâncias, talvez menos agressivas, né? Tanto para a pessoa quanto para o meio ambiente, né? Exatamente. Então, um grande problema é que essas substâncias são muito fáceis, de muito fácil acesso. Né? Então, você comentou da indústria de móveis. Então, na indústria de móveis é muito comum a pintura. O pessoal utiliza o thinner para diluir a tinta. Então, ela já está na mão, já está ali do ladinho. Ele acaba utilizando aquele solvente para outras coisas dentro da produção que não precisaria necessariamente. Isso é em todas as indústrias a gente vê esse tipo de coisa, né? Você comentou do diesel, né? O diesel foi uma grande luta que eu tenho há quase 20 anos. É um grande, digamos assim, obstáculo, ou na verdade, aquilo que a gente procura substituir. Né? Então, fonte de muita pesquisa, muito estudo, né? Muitos ensaios, muitos testes. A gente investe muito tempo da nossa vida aí para tentar substituir o diesel em muitas das suas utilizações cotidianas. Vamos lá. Um mercado muito grande que a gente começou em 2010, eu acho. Foi o mercado de concreto pré-moldado. Né? Então, que é muito forte ainda. Eu acho que ainda o pré-moldado, especificamente, até vai receber visita na quinta-feira do pessoal da Pré-Fabricar, cresceu muito, mas eu acho que ainda tem muito mais para crescer, né? Porque parece que ainda não entrou 100% no dia a dia, no comum do brasileiro, só para grandes obras, né? Mercado, coisa assim. Sim. No Brasil, a gente tem hoje muitas dificuldades com relação ao pré-moldado, né? Diferentemente de outros países, como os Estados Unidos. Que é quase tudo lá. Que é pré-moldado e a gente usa aqui muita obra com aterro, né? Com aterramento, né? Nos Estados Unidos, a gente não tem isso, hein? Além disso, eles têm lá uma questão de padronização de peças. Então, como uma peça é padronizada, as empresas podem competir entre elas para fornecer para o Estado uma peça que tem a mesma geometria, a mesma dimensão, as mesmas características. Isso abaixa custo. Né? Então, numa ponte, um suporte, seja lá do que for. Então, a indústria do pré-moldado nos Estados Unidos é muito forte e tem muitas gerações. E a gente tenta aprender com eles um pouquinho, né? E eles utilizam lá o diesel? Então, você pergunta, né? A gente foi para lá, né? A gente participou de uma feira em 2019, se associou também a um NPCA, que é uma associação americana de pré-moldadores, né? A gente participou da Precast como expositor, foi uma experiência muito interessante. E a gente descobriu que a gente chegou lá nos Estados Unidos com uns 20 anos de antecedência, mais ou menos. Caraca, achei que ia ser uns 5, 10 anos, 20 anos, caramba. Eles não estão muito preocupados lá se o produto é biodegradável ou não é, né? Eles querem eficiência. Eles têm as razões deles, digamos assim, né? No Brasil tem essa cultura do diesel para utilizar como desmoldante de concreto pré-moldado. Pela facilidade também, utilizando a máquina, utilizando o caminhão e acaba usando. Só que tem um problema de operação do diesel no Brasil que ele é um agente. Como combustível é uma situação, como ativo dentro de uma fábrica é outra situação, outra legislação que envolve ali, né? Então, é um produto que ele é inflamável, então no Brasil tem adicional de periculosidade, quase nenhum empresário paga, que é 40% sobre a folha, então não é pouca coisa. Então, né? teoricamente, qualquer colaborador que está mexendo com diesel deveria ter esse percentual. Exatamente, agregado ali. Aí tem a questão de que ele geralmente é de chão batido, as fábricas no Brasil, não tem recolhimento desses produtos que acabam escoando e se perdendo no processo. Porque isso é aplicado na forma para depois o concreto poder ser desformado, digamos assim. Né?
E aí, aquele produto que é barato no final sai caro. Né? Porque é barato o diesel, na época, quando eu comecei esse projeto, custava R$3, digamos assim, um litro do diesel, R$2,40, R$2,60. E a gente tinha que desenvolver um produto biodegradável, tivesse um rendimento melhor, né, um desempenho melhor na parte da desforma, e ainda o custo ficasse mais interessante. Não inflamável também ou não necessariamente? Não inflamável, de fontes sustentáveis. Então a gente desenvolveu isso muitos anos atrás, né? E vem desenvolvendo até hoje essa tecnologia, né? A base de óleo de soja, nosso produto, né? E a gente desenvolvemos uns reatores, fizemos todas umas reações lá dentro da fábrica, que eu não posso contar para vocês. É segredo de... Mas são produtos de fontes renováveis, né? Que é um grande legal. E melhor, a gente conseguiu agregar eles desempenho. Então, a gente consegue resultados excelentes, né, na parte de desforma, com produtos. Na verdade, a gente desenvolveu uma linha de produtos para concreto. Estou falando desde 2010, 2011, 2012. Né? E essa questão de aditivos, um produto, uma questão de atividade não deixar bolhas na superfície, enfim. Só que qual que é o grande desafio, né, no Brasil? Que é o problema que as empresárias às vezes não fazem. Não empresários, às vezes esse mercado de concreto pré-moldado tem uma dificuldade, teve um boom muito grande, teve muitas pessoas fazendo concreto pré-moldado, mas não eram profissionais, digamos assim. Né? Então, não sabiam fazer análise de custo-benefício. É um grande desafio nosso. Quase em todo o mercado a gente acaba passando por isso, mas eu vejo que na indústria química é ainda mais desafiador, né? Porque o cara está acostumado a usar um produto que custa 3, tu vai oferecer um que custa 5, ele vai bater o olho, ele vai achar que é mais caro, só que tecnicamente acaba sendo mais barato. Digamos, só um risco trabalhista que o cara tem ali de usar o diesel já pagaria essa diferença, se é que é essa diferença mesmo. Mas o empresário não faz esse cálculo e tem essa demora para buscar entender como funciona para conseguir de fato reduzir custo e aumentar a produtividade, né? Até pegando o gancho, essa parte do ambiental, assim, eu vi algumas matérias sobre empresas ESG que elas possuem uma taxa de financiamento, os juros, muito menor com relação ao convencional do mercado. Então, às vezes, essa falta de conhecimento também de mercado, do que ele vai financiar, do custo dele, ele acaba não tendo um panorama geral, né? O custo-benefício como um todo. Sim, entendo. Tem também o desenvolvimento da aplicação do produto, né? Não é só o produto em si. Então, quando a gente está falando do óleo diesel, a pessoa aplica lá, a empresa aplica óleo diesel, que é um produto relativamente barato, está ali, ele já está utilizando nos seus equipamentos, nos seus caminhões, e o rendimento por metro quadrado é 5 litros por metro quadrado, por cada 10 metros quadrados, ou 2 litros para cada 10 metros quadrados. Né? Enquanto que o desmoldante profissional, projetado, uma indústria que se propõe a fazer isso, é 500 ml. Né? Então, o custo-benefício está em ele garantir que aquele produto vai sair naquela quantidade, naquela peça, para que ele obtenha o máximo desempenho. Né? E é muito comum a gente ouvir dos empresários o seguinte, ou dos previsores, né? Mas eu coloco na mão do meu funcionário, ele não consegue fazer isso, ele usa errado, então eu vou usar óleo diesel. Cara, então você é um péssimo empresário. Desculpe, né? Se você não consegue estabelecer processo na tua empresa para você ter o máximo de resultado, desculpe, mas o problema não é você, está no teu funcionário. A gente pensa no produto químico, mas tu acaba entrando na empresa como um todo, né? Exatamente. É o comprador que compra, mas aí você tem o cara ali de segurança, às vezes que vai passar pelo teu produto, o supervisor, tem o cara que vai usar mesmo ali, sei lá, o operário, e aí tem o empresário que no final quer ver a fábrica dele funcionando, né? Ele quer ver lá o positivo na conta, no verde, sempre, né? Qualquer um desses aí pode sabotar ou não saber usar, né? Exatamente. Então, quando a gente trabalha com soluções, a gente tem que amarrar várias pontas dentro do processo. Então, a gente tem que se tornar especialista realmente, imergir nas dores do cliente, conhecer o mercado, como você estava falando, de novas tendências, né? E justamente para conseguir entregar uma solução completa. Eu acho muito interessante o trabalho aqui. De novo, não sei se toda a indústria química tem esse mesmo posicionamento, mas não só fornecer a solução, mas é quase uma consultoria química, né? Vocês abrem um cliente novo, vocês avaliam como que a operação, que máquina ele usa, que produto que vai ter que ser usado, qual a quantidade daquele produto, leva para o laboratório interno de vocês, faz teste, depois devolve para esse cliente. É um processo longo, né? Até verdade. Da entrada de um lead até um fechamento leva meses, às vezes. É verdade, Gabriel. A gente faz uma imersão no cliente. Né? Tem que fazer uma imersão no cliente, nos processos dele e nas dores dele. Né? Se não tem um problema, para mim não tem negócio. Né? Tem que ter um problema e a gente tem que entender esse problema. Às vezes tem um problema, mas o empresário não quer ver também, né? Claro, a gente acaba
mostrando algumas implicâncias, né? A gente tem um pouco mais de experiência, né? A gente acaba mostrando várias implicâncias, desdobramentos dessas escolhas, para que o cliente esteja bem informado e tome a melhor decisão. No fundo, a nossa consultoria, ela tende, claro, a gente se baseia nos melhores princípios de produtos de sustentabilidade, segurança para manuseio, para as pessoas, enfim, rendimento, mas a decisão final são das pessoas, né, da empresa. E nosso trabalho é hoje de transmitir conhecimento. Né? Hoje a gente cada projeto que a gente traz, a gente faz um extenso estudo, um extenso relatório buscando uma fundamentação teórica e apresenta para o cliente para que ele tenha melhores condições de tomar uma decisão. Né? Se ele vai continuar com esse processo, se ele vai buscar outro processo. Como diz a Albert Einstein, né? Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao tamanho original. Então, a partir do momento que a gente mostra essas implicâncias para o cliente, ele pode não fazer naquele momento, mas ele vai ficar com aquilo na cabeça e em algum momento ele vai tomar uma decisão diferente. É interessante também acompanhar, especificamente na Laxtar, de tempo que a gente trabalha juntos, como evoluiu principalmente o setor de venda comercial de vocês, né? Porque hoje a gente pensa aqui em vendas, processo. Eu tenho a SDR que prospecta, eu tenho um cara que vende, eu tenho que dar pós-venda. Na Laxtar hoje meio que todo mundo participa do processo, né? Então um cliente acaba sendo dividido por várias áreas dentro da empresa. Ao invés de ter um vendedor A e B, não pode saber um cliente do outro para não roubar né? Já o inverso, né? Sim, esse é um grande desafio, até porque a gente tem a nossa indústria química em geral, indústria, vamos dizer assim, que produz clientes como se fosse são contas, a gente chama de conta, né? Porque é uma venda recorrente. A gente tem um grande trabalho para homologar um produto, para desenvolver uma solução, mas depois aquela solução ela permanece por alguns anos. É comum que ela permaneça até que alguma dessas variáveis mude, aquilo deixa de ter aderência no processo e a gente tem que ter uma revisão, uma atualização, né? Enfim, buscando sempre permanecer junto com o cliente, transcorrer de 10, 15, 20 anos. Nós somos clientes com 20 anos de casa. Caramba, né? muito tempo. Então, essa questão de como gerenciar oportunidades e muitas vezes de diferentes perfis de negócio, às vezes uma indústria de alimentos, a gente está numa mesma região com uma indústria de asfalto, como é que eu vou conciliar tanto conhecimento numa pessoa só? Isso é um grande desafio. E, então, no transcorrer dos anos, a gente acabou evoluindo para esse modelo de vendas que você comentou, né? Hoje a gente tem um modelo de pessoas que todo mundo participa da mesma conta, toda a equipe, né? A gente meio que verticalizou, poderia dizer assim, né? Todas as pessoas participam da mesma conta, a gente conseguiu distribuir as atividades, né? Especializar as atividades de vendas e escalar cada uma delas, né? Especializar e escalar. O que a gente faz na química, a gente fez em vendas também, né? Temos a pessoa que trabalha na prospecção, a pessoa que trabalha no desenvolvimento e na homologação da solução, temos a pessoa que faz a gestão dessas pessoas, técnicos de cada segmento que atuam nessa conta, dependendo do perfil do negócio, né? Tem lá a pessoa mais experiente faz o fechamento, temos assistente técnico, enfim, é uma equipe grande hoje para dar conta de uma única oportunidade. Laboratório interno também que você montou recentemente, né? A ideia é testar o produto antes de chegar no cliente, você botar ali na tua linha. Exatamente, Gabriel. A gente tem investido muito grande numa linha de pré-tratamento de superfícies, né? Então, a Laxtar hoje, ela atua em segmentos de mercado aparentemente, e são realmente diferentes, né? Pega a indústria de alimentos, né? Indústria de metalmecânica, indústria de asfalto, pavimentação asfáltica. O que elas têm em comum? Essa é uma grande pergunta, né? Porque nós somos especialistas hoje em duas áreas. A Laxtar tem duas grandes especialidades, né? Uma que é o tratamento físico-químico de tinta, de cabines de pintura líquida. Posso falar mais sobre isso? E a outra que versa sobre todas essas áreas é o que a gente chama de química da superfície. Então, esse conhecimento sobre a superfície, dos fenômenos da superfície, nos permite aí andar por vários segmentos. Nossa especialidade é só uma, mas a gente anda em vários segmentos. Qualquer coisa que esteja em cima de alguma superfície, independente da superfície, metálica, madeira. Então, e tudo está em cima de uma superfície. Exatamente. Boa. Essa é a conexão entre todos esses segmentos, né? Se você pensar que a gordura, uma indústria de frigorífico, está sobre uma superfície de aço inox. O que você quer? O que você precisa? Você precisa limpeza, desengorduramento, desinfecção,
Quais são os processos químicos que você precisa sobre aquela superfície, né? Precisa remover, ou você precisa, no caso de uma indústria de asfalto, impedir que o asfalto ocorra uma aderência novamente sobre um pneu, por exemplo, sobre uma superfície metálica. Então, no final é aço inox, são diferentes substratos, e você promove uma interação ali, ou impedindo que ocorra uma aderência, ou impedindo que haja que refunda ali alguns respingos de solda, por exemplo, né? Tudo se trata de superfície. Né? Então, o nosso trabalho de investigação de superfície ele é muito grande, e o nosso laboratório de pré-tratamento de superfície ele visou que a gente está montando, está equipando, está ficando assim realmente uma grande fonte de conhecimento para a gente, né? A gente está trabalhando, a gente desenvolveu uma planta piloto na nossa empresa. A ideia justamente é promover uma experiência mais próxima da realidade possível para o cliente. Então, quando o cliente ele for fazer um investimento de melhorar a sua linha de pré-tratamento, né, que ele seja seguro das decisões que ele vai tomar, né? E a gente procura auxiliar nesse processo. É uma área que requer muito estudo, na verdade, né, cara? E não só, digo, o estudo teórico da faculdade, mas hoje em dia, qualquer cliente novo, você tem que fazer uma imersão, uma pesquisa, testar o produto para ver o que vai funcionar. Isso é comum da indústria ou é um diferencial que você está trazendo ali para... Então, bem colocado, né? Algumas empresas fazem isso mais do que outras, digamos assim. A gente está entrando no mercado, então a gente está entrando com tudo que a gente acha que pode trazer nesse diferencial. Nicho aí que... Né? Então a gente tem que mostrar que veio, eu costumo dizer assim, né? E como é que a gente mostra isso? Com trabalho. Não tem atalho. Não né? tem, né? Então a gente trabalha dobrado para entregar um resultado para o cliente que atenda as expectativas dele, né? E gerando bastante conhecimento. Então a gente está com excelentes casos aqui de sucesso, né? Com esse nosso novo trabalho, de trabalhar justamente na fase de projeto, para ajudar o cliente na fase de projetar os seus equipamentos. Né? Porque depois que já está com o equipamento também fica um pouco restrito, né? Tu vai ter que fazer uma solução em cima daquele... É verdade. Depois pegar uma linha que já está rodando, né? Pegar um equipamento que já está rodando, sempre é muito mais desafiador, né? E então a experiência nos mostra que se a gente conseguir trabalhar na fase de projeto e dar alguns insights para o cliente, porque a operação é nossa. O cliente, o vendedor de equipamento, ele vende muitas vezes o que é mais conveniente para ele. Eles vão ficar bravos comigo aqui, meus colegas. mas eles sabem, né? Eles sabem. E tá tudo certo, né? Sem julgamentos aí. Mas quem vai ter o dia a dia são os químicos, né? São os fornecedores químicos. Né? O equipamento vem de uma vez, né? O produto de uma químico vez, tá lá, e ele dá dia, aquela assessoria e depois... Então, se aumentar um pouquinho a produção, variar um pouco o tipo daquilo que foi projetado inicialmente, então começa a ter problemas operacionais, né? Começa a ter dor de cabeça, digamos assim. Você tem uma linha, mas você tem dor de cabeça. E aqueles problemas se tornam recorrentes, né? Hoje, uma das linhas que a gente vê mais dores de cabeça nos nossos clientes são essa linha de tratamento de águas de cabinas de pintura líquida, né? Que são equipamentos essencialmente não são muito caros, esses equipamentos, essas cabinas então essa parte de tratamento de águas de cabinas de pintura, os clientes têm muitas dores operacionais, né? Grandes empresas têm grandes dores operacionais porque envolve projeto de escoamento desses efluentes. É um efluente industrial, tá? E um efluente você precisa de mais de um tipo de tratamento para que você consiga manter ele limpo. Então, às vezes você precisa de sistema de separação, de auxiliares, equipamentos auxiliares para promover essa limpeza do efluente, digamos assim, e essa limpeza seria uma reciclagem dessa água, para que você não fique gerando a água numa cabine de pintura líquida, ela é um meio filtrante. Então, o que é o overspray? Então, quando você pinta uma peça, você pediu pintar esse microfone, uma luminária, uma bicicleta, uma cadeira, um móvel, um carro, tudo que for pintado, uma pintura líquida, independente da superfície, líquida, dependente se for plástico também, o que é bem falado é a indústria da moda também, né? Que é muito forte essa parte de tingimento, não sei se encaixa também nisso. Não se encaixa porque a indústria têxtil, né? Mas o tingimento de tecido é uma outra química, outro mercado bem especializado que esse mercado a gente não entra, né? Pintura realmente de superfícies. O que você imagina? Óculos, brinco,
né? É muita coisa que envolve pintura, dependendo do tamanho da peça, dependendo da escala, a quantidade de tinta que você gera. Se você for pintar um óculos, imagina você que você tem uma pistola, você vai pintar esse óculos, essa armação, e a quantidade de tinta que você perde. A maioria, né? Talvez 90%. Então, se você utiliza 1.000 litros de tinta, 900 litros de tinta vão para efluente. Nossa. 100 litros você aproveita e 900 você perde. Em média, o overspray, a gente calcula em torno de 50%. Se a peça for grande, o overspray é menor. Se for uma grade, o overspray é grande. Então, dependendo dessa geometria, parte dessa tinta não atinge a peça e vai para esse meio filtrante. Quando é água, essa tinta ela se torna um problema, porque ela fica adesiva, ela começa a entupir tudo. Né? Então, a gente precisa tratar esse efluente para que você possa reciclar essa água e ocorra uma correta lavagem desses gases, né? E mantenha até a segurança do local, para que esses vapores orgânicos não fiquem no ambiente, né? Que eles possam ser lavados nas cabinas de cortina d'água, que são conhecidas, né? Então, esses sistemas podem ser com tanques integrados ou com um transbordo para estações compactas ou completas. É muito difícil hoje uma empresa ter uma estação compacta ou completa, né? Então, dificulta muito o nosso trabalho. E fica limitado, né? A estrutura do carro. Não tem um produto ali que vai fazer milagre para limpar toda essa estrutura. E hoje esse tem sido um dos focos de vocês, né? Hoje é um mercado bem grande, né? É grande, é um mercado muito grande e é um mercado muito trabalhoso, digamos assim, né? Cada cliente tem as suas necessidades, tem o seu tipo de tinta, combina tintas de diferentes bases também, que promovem reações diferentes. Então, cada projeto é um projeto diferente. A gente tem que fazer uma imersão no cliente, a gente pega essas tintas desses clientes, faz um relatório a gente chama um relatório qualitativo, se a gente consegue, de alguma forma, ter uma reação positiva com essas tintas e nessas combinações, né? Tem empresas que têm 40 tipos de tinta diferentes em processo, né? Então é um desafio sempre técnico, né? Como é que tu chegou nisso? Porque eu vejo também que a indústria química, por incrível que pareça, a gente às vezes não vê no dia a dia, mas tem muita indústria química, né? Só que elas são muito especializadas em nicho. Tem aquela que só faz produto de limpeza, tem uma outra que às vezes é private label, que as marcas compram a entrega pronta, outras vão para o mercado B2C, outras vão para o mercado B2B. Tu chegou nesse nicho como? Você foi prospectando, testando e descobriu que esse é o mais interessante, o mais rentável? Como é que foi esse processo? É uma boa pergunta, né? Vocês já fizeram muita coisa ao longo desses tantos anos aí, né? 25 anos. A gente acabou, né, nesses 25 anos, a gente teve a oportunidade de conhecer muita coisa, né? De vivenciar muita coisa e sempre buscando soluções. Se tem um problema, para nós é uma oportunidade, digamos assim, né? Eu nunca fui muito de negócios escalados, digamos assim. Eu poderia ter oportunidade lá no passado de ter focado para fazer detergente de louça em grande escala, desinfetante em escala. Tive várias oportunidades para escolher para onde a gente queria ir, né? Então, a química industrial sempre me instigou mais, me chamou mais atenção e me motivou. Até porque ela requer mais especialidade nisso aí, né? Não é qualquer um que vai conseguir fazer uma solução. Uma coisa é eu pegar uma receita de um detergente, digamos assim, e fabricar. Isso é talvez uma receita, entre aspas, comum que várias pessoas têm acesso. Diferente de uma solução específica que tu entrega para o teu cliente, né? Exatamente. Então, nesse caso do detergente, provavelmente o enfoque da empresa é em custo. Né? Então, eu vou ter que basear toda a minha operação em redução de custo, porque a minha margem é baixa, mas o meu volume é grande, né? Na parte de produtos especializados ou engenheirados é o contrário, né? O seu enfoque é conhecimento, é engenharia. Então, a minha equipe é de alto desempenho, pessoas altamente qualificadas, né? Que tem uma curva de conhecimento de 10, 15, 20 anos de mercado. Eu tenho 25 anos de mercado. Então, a gente conseguiu acumular muito conhecimento para usar diferentes áreas dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, né? Hoje, a gente tem acesso ao mundo inteiro, né? Em termos de substâncias químicas, a gente hoje consegue fazer um pente fino no mundo inteiro que está saindo de novidade, a gente já está sabendo aí, digamos assim, em seguida, né? A gente está sempre buscando se manter atualizado para levar sempre os produtos mais atuais aos nossos clientes. Vocês também são muito inquietos, na verdade, né? Vocês estão de olho e não param, né, cara? Não paramos. E eu vejo esse um diferencial, principalmente perante as
as maiores do mercado brasileiro, que são empresas, na verdade, de fora, que não tem essa... Às vezes não precisam também, né? Já se estabeleceram alguns clientes que não têm essa agilidade de buscar soluções novas. Inclusive, tu teve agora recentemente na China também, né? Na Canton Fair, a maior feira de negócios do mundo. O que tu achou lá? Conseguiu trazer algum insight? Como é que eles estão lá fora perante ao Brasil? Cara, uma pergunta... a gente teve realmente uma experiência muito boa na China, né? Na verdade, eu tinha alguns preconceitos, digamos assim, né? A gente foi lá com a mente aberta também para conhecer um pouquinho. Tu foi mais para conhecer ou tu já tinha algum produto, alguma linha específica que tu queria trazer? Sim, a gente trabalha com algumas commodities, né? Que são... A China tem, Índia, enfim, vários países têm essas commodities e a gente está sempre buscando novos fornecedores. Então, pessoalmente, a conversa sempre fica um pouco melhor, o contato melhora bastante. Então, a gente acredita nisso e foi lá buscar tecnologia, buscar novos parceiros, buscar desenvolvimento também, né? Desenvolvimento pessoal, né? Buscando ampliar os horizontes, melhorar a nossa visão de negócio, porque queria conhecer um pouquinho desse gigante chinês, né? O que ele tem de tão diferente, né? Tanta agilidade, né? Como é que eles fazem lá que... Exatamente. Tentar entender um pouquinho do gigante chinês e ver como é que a gente pode estar trabalhando de forma harmônica com ele, né? Não dá para concorrer com eles, né? Inclusive, teve mês passado um entrevistador, acho que de Londres, da Inglaterra, falando com um dos ministros lá da China, falando, você vê Londres como Inglaterra como um concorrente? Deu cara, como é que eu vejo como concorrente? A gente está dominando o mercado de carro elétrico, a gente está dominando isso, aquilo. Vocês que têm que nos ver como parceiros, não o contrário. Não deu nos dedos forte do cara. E se parar para ver, é isso mesmo, né? Não, com certeza, com certeza. A gente não vai, né, como visão de negócio, a gente não vai buscar negócios em que eles já estão muito à frente da gente, né? Mas buscar oportunidades em mercados que hoje a China também está trazendo tecnologia, né? Ela tá gerando conhecimento, né? Isso a gente pode observar no registro de patentes, né? Então a China hoje os Estados Unidos só perde para a China hoje em registro de patentes no mundo, né? Isso é conhecimento, tecnologia. Talvez até porque a China não tem muito na cultura, na política deles, essa questão de patentes, né? Esse aqui copiou daquele ali. Hoje a gente fica muito querendo criar o exclusivo, lá é pelo contrário. Até o Pedro, né, que estava lá, um dos sócios da Englobal, quando teve aqui, ele comentou que lá é normal. E até numa das empresas que eles têm do grupo de suinocultura, a China basicamente vê qual que é o melhor país que está fabricando esse equipamento, esse aqui. Eles copiam. Eles chegaram num ponto que eles já não tem mais ninguém para copiar. Então o que fazem? Investem em engenheiros. Então tem fábricas ali com 200, 300 engenheiros aprimorando o produto que já existe. Eles copiam e aprimoram, copiam e aprimoram. Então, né, imagina, deve estar muito à frente em praticamente todos os mercados que existe ali alguma fabricação, né? Até tu mencionou a questão do carro elétrico, o Pedro também falou que na entrada das fabricantes de outros países, uma das condições foi não ter nenhum segredo lá, nenhuma patente para eles poderem vistoriar essas empresas de fabricação para anos depois eles poderem fazer o mesmo processo com a fabricação do governo, né? Seria uma fabricação própria deles. Então, tipo, é uma estratégia toda. Caraca, e de longo prazo, né? De longo prazo. As coisas que a gente não consegue fazer aqui, né? Exatamente. É verdade. Então, cara, a China realmente é uma grande experiência. Foi uma grande experiência, né? Realmente saí muito enriquecido de lá, saí bastante motivado, né? Tenho interesse de voltar para lá, claro, agora um pouco mais direcionado. Tem outros eventos lá que a gente quer conhecer também, né? Canton Fair foi um deles. Tem outros eventos mais especializados em algumas áreas que a gente atua, né? E a gente teve, né, a assessoria da Englobal, já fazendo merchan para eles aqui. Então, sozinho realmente seria muito difícil, né? É um país realmente muito fechado ainda, nessa parte, né? E a gente percebe muito isso. Mas é um povo que está aprende muito rápido, né? Como todo mundo, a gente está percebendo isso aí. Então, aprender com a China, ver o que eles estão fazendo, né? Que a gente pode estar buscando de oportunidade para trazer para a gente aqui e também tem sintonia, tem de tendência do mercado. Né? Então, esse foi o nosso objetivo, né? Tá com a visão sempre apurada de oportunidades e de direcionamento. E nessa parte de indústria química, hoje a China é referência ou ainda fica ali Europa, coisa assim? Porque muitas das grandes aqui do Brasil são empresas europeias, né? Que se instalaram aqui. A China já está pegando esse mercado ou ainda está com eles?
Hoje de tecnologia ainda é Europa, né? A gente percebe Europa, Estados Unidos, né? Geram mais tecnologia em termos de ativos químicos, né? Coreia do Sul, acho que lubrificantes é uma das grandes players do mundo. Enfim, alguns países despontam em algumas áreas, né? A China ela ganha em escala, né? Fazer produtos escalados, então ela se torna um parceiro de commodities muito interessante, né? Então ela tem essa vocação para a grande escala, ela tem infraestrutura para escoar a produção, tem agilidade, né? Eles são hoje muito rápidos, né? Em fazer negócio, enfim, tem produtos de qualidade, então a gente consegue ter bons parceiros de confiança e isso te traz o quê? Benefício para o nosso cliente, barateando os custos dos nossos produtos, né? Então a China realmente é uma realidade, né? Não é alguma coisa que você possa ignorar, mesmo que ela não produza hoje grandes ativos, né? Que a gente seja do nosso mercado, mas precisamos estar sempre buscando... O ativo químico não é tão forte lá, mas questão de maquinário, coisa assim, acaba sendo uma referência. Exatamente. O maquinário lá realmente é um pouco mais barato, né? No nosso caso, ele é muito personalizado, né? A gente acaba tendo que customizar muito. Isso está melhorando bastante, né? O acesso a essas pessoas, a essas empresas está cada vez maior, eles estão buscando muito o inglês, né? A língua sempre é um desafio para o chinês. Dá para se virar uma feira só com inglês? Na feira. Fora, né? Da feira. O cara não consegue nem ler, às vezes. Fora da feira é terrível, cara. É mesmo? É terrível. Táxi, então, é sofrido. Você se comunicar com um taxista chinês, cara, é difícil. Você tem que estar com um papelzinho lá escrito, né, já previamente escrito. Não dá para usar o tradutor do Google, que eles não entendem. Não tem Google, né? É bem complicado. Bem complicado. Então você tem que estar com os pontos turísticos na ponta da língua, o impresso. Né? Senão... Aí bom de ter uma assessoria, né? Porque eu imagino que realmente lá na cara e na coragem deve ser... É uma cultura muito diferente. Imagino que seja um choque de realidade, né? É muito diferente, cara. É muito diferente. A gente... desde a alimentação, né? Que é um desafio para nós ocidentais. Tem alimentação, tem comida mais parecida com o paladar ocidental, mas você tem que ter um pouco mais de conhecimento, mais tempo, né? A gente não tinha tanto tempo assim para isso, não sei, mas então a gente tinha um pouco de dificuldade com a alimentação, né? E essa questão da língua é um grande problema. Eles são um mercado muito fechado, a questão de aplicativos, né? Eles usam o WeChat, não tem WhatsApp, Google, às vezes dá problema. Tem Google lá? Eles conseguem... Não tem. Nós estrangeiros conseguimos aí com um pouco uma VPN, alguma coisa assim, a gente consegue até acessar o Google. Tem que ficar esperto também, ficar usando VPN lá. É complicado porque a gente assina um monte de termos na China, né? E muitos são em inglês, mas o último é uma folha chinesa. Então, as letras miúdas você não vai conseguir ler. Você está assinando, você não sabe que você está assinando. Vai ficar preso lá na China, cara. Preso, tem você. É complicado, cara. Então, isso é um problema, um obstáculo para eles também, né? Então, a gente que tem interesse, a gente tenta se adaptar e tal. Mas, hoje, para quem vai mais vezes, foi mais vezes... No caso do Pedro, que morou lá também, né? O pessoal da Englobal, Eduardo. E melhorou muito, assim, para os ocidentais terem acesso à China, né? Tá muito longe de você marcar uma viagem para a família para a China, né? Isso acho que ainda vai ser bem difícil. Mas como um destino turístico, né? Mas como destino industrial, principalmente, eu acho interessante. Para o nosso mercado de serviço, cara, eu não sei, talvez não seja tão interessante porque o serviço, né, não é tão linha de produção quanto a China, mas para a indústria, cara, eu acho que qualquer mercado hoje tem grandes oportunidades lá. Então, o Pedro comentou do aço ou das muamba também, né? Qualquer coisa que seja fabricada, você consegue muito mais barato lá do que aqui. Essas montadoras chinesas, vocês já chegaram a prospectar algumas que estão vindo para o Brasil? Talvez cabine de pintura, coisa assim? Não. Porque tá tendo o mercado automobilístico tá passando por um processo quase que de renovação, né? É verdade. Muita fábrica fechando, indo embora e outras vindo, né? Sim, é verdade. Assim, esse movimento ainda... a gente vê também no mercado de implementos, né? Implementos agrícolas, que está muito forte no Brasil. A China está vindo também para o Brasil. Ah, é? Está vindo marca chinesa de implemento de agrícola? A gente vê esse movimento. O mundo inteiro, na verdade, né, busca o Brasil como parceiro na parte de agrícola, que a gente é uma grande potência, né? Essa é a nossa vocação, digamos assim. Né? Isso vai ser difícil alguém tirar da gente, né? Então, eu vejo que tudo que estiver ligado aí ao agronegócio, né, à alimentação,
tem um grande potencial de estar sempre em crescimento. Né? Então, a gente está preparado para atender, né? A gente está buscando sempre se preparar para atender clientes, demandas. Nós temos cliente coreano também, temos diferentes segmentos. Já tem aqui no Brasil ou no Brasil, atendendo? No Brasil. Aqui, inclusive, empresas aqui na região, né? Então, tem no mundo inteiro, né? A gente tem essa abertura, na verdade, estando no Brasil, são a nossa legislação, então a gente tem uma boa capacidade de atender as empresas. Fora do Brasil complica um pouco, talvez por a questão logística, né? Para vocês atenderem empresas fora do... É verdade. A logística no Brasil é um dos grandes problemas. No Brasil já é difícil, né? No Brasil já é difícil. Do Turbo X a gente não achava transportadora nenhuma para levar o produto, cara. Nem foi bem na época da pandemia, né? Tava verdade. Todas as transportadoras lotadas aí de levar. Mas também é um produto muito interessante, que nasceu na indústria e foi pro mercado do público final, né? É verdade. E veio justamente na época da pandemia, a gente buscou uma oportunidade, né, de diversificar o nosso negócio. Né? Nosso mercado é B2B e com o Turbo X a gente viu uma oportunidade de entrar num B2C, né? Tentar experimentar esse mercado, ver como é que seria, como é que é e tal. Né? Então tínhamos um produto consolidado na indústria, né? E a gente tem que fazer algumas adaptaçõezinhas para trazer ele pro público final, né? Eu tenho aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, mas lá em casa não. Lá em casa eu testo tudo quanto é produto químico, testo de tudo e assim que a gente vai descobrindo algumas coisas, né? Mesmo eu já manchei alguns eletrodomésticos, né? Que minha esposa até hoje pega no meu pé, né? Então a gente comete esses erros também, né? Mas o Turbo X foi um case de sucesso, né? Que a gente viu um potencial nele. Ele nasceu como desengraxante, né? O Turbo X ele nasceu de uma demanda industrial de uma empresa aqui na nossa região, pode falar? Né? Pode, né? Claro. Então, da VEG, aqui na região de Jaraguá do Sul, que para nós é uma grande escola. Na verdade, foi minha primeira experiência com indústria, foi na VEG. Né? Isso eu posso contar, né, mais tarde, em outro momento. Né? E o Turbo X, então, basicamente surgiu uma necessidade na parte da manutenção. Eu lembro que na época, em 2014, 2015, pegou fogo num depósito da VEG e um dos solventes que era utilizado para a limpeza de peça acabou queimando também, né? Então, na época, o gerente, na época, que era Alexandre Amano, né? Hoje ele é o gerente de sustentabilidade da VEG, foi o primeiro gerente de sustentabilidade. Um cara que é um grande parceiro, um grande incentivador nosso também. Ele abriu para o mercado que precisava de uma solução mais segura do que solvente para limpeza de peça. Na época a gente não tinha nada que atendesse eles como eles queriam, né? Eles acabaram comprando uma empresa em São Paulo, uma tecnologia europeia, e usavam uns 3 produtos para atender. São 8 células de manutenção na VEG Motores, né? As 8 montadores. E usavam uns 3 produtos para conseguir substituir aquele solvente. E a gente começou a trabalhar praticamente 1 ano desenvolvendo uma solução que fosse um produto à base de água, que tivesse um excelente poder de limpeza, que não agredisse a mão das pessoas, apesar os mecânicos usarem luva química, terem luva. A gente sabe que no dia a dia tem contato com o produto, então ele tem que ter uma certa compatibilidade, não pode atacar, né, a mão das pessoas e tem que ter um custo interessante. Claro, para a VEG ela faz muita análise de custo-benefício, né? As pessoas acham que a VEG às vezes tem a fama de comprar barato, mas no meu caso a gente não vê isso, né? Ela realmente consegue extrair o melhor dos produtos, né? Essa acho que é uma filosofia que ela faz muito bem. Então a gente começou a desenvolver 1 ano, buscamos no mundo inteiro substâncias para tentar atingir esse objetivo. Aí detalhe, né? Não podia oxidar os metais. Então, tinha que ter mais um poder passivante, digamos assim. Fomos 1 ano trabalhando e conseguimos, então, colocar tudo dentro de um frasco, né? Levamos para submeter e estamos até hoje lá fornecendo esse produto. Já faz uns 7 anos que a gente fornece para limpeza na parte de manutenção. Lá com o nome industrial, evidentemente, mas com essa experiência a gente conseguiu um produto que era realmente uma solução interessante como um desengraxante
E eu, testando na minha casa, observei que ele tinha um poder desengordurante também. Que a graxa e a gordura são coisas diferentes quimicamente. Parecem parecidas. Quer dizer, parecem parecidas. São parecidas, mas quimicamente são completamente diferentes. Né? E graxa, também tem um universo de graxas. Né? Não existe uma graxa, uma substância única, digamos assim. Né? Tem graxa de sabão de lítio, cálcio, graxa de silicone, graxa de PTFE, enfim, muitas graxas diferentes. Todas recebem o nome de graxa, mas quimicamente são coisas bem diferentes. E a gordura não, tem a gordura animal, a gordura vegetal, são substâncias quimicamente parecidas. São saponificáveis, né? Ou seja, reagem com álcalis formando sabões, né? E é uma química diferente. Projetamos um desengraxante. E acabou que conseguimos ter também um desengordurante, né? Porque o produto ele não contém soda cáustica, ele não tem essa capacidade saponificante. Então, a um primeiro olhar, tecnicamente, ele não teria essa função, digamos assim. E a gente foi testando, como ele tem um poder, um produto muito seguro, manuseio, eu comecei a testar em diferentes superfícies para verificar como é que ele se comportava, né? E então, de 2014, 2015 até 2020, quando a gente lançou ele no B2C, a gente teve uma grande possibilidade de conhecer. Né? Tu foi mudando a fórmula ou a fórmula sempre foi a mesma, só foi testando as aplicações dele? Exato, a fórmula sempre foi a mesma, mas a gente foi aperfeiçoando para onde ele vai ser utilizado. Né? E realmente eu não encontrei ainda uma coisa que a gente não conseguiu aplicar, né? Esses dias nós lançamos do café, né? Para limpar acessórios de café. E do vinho, teve churrasqueira. Do vinho, da churrasqueira. Então, eu digo o seguinte, né? A gente tem um claim, né? Que a gente diz o seguinte: limpeza pesada em superfície delicada. Porque quando o cara fala limpeza pesada, pensa num trator, pensa numa graxa, pensa numa coisa, né? Porque às vezes limpeza pesada é um cristal que você não consegue limpar. Não é verdade? Você toma o vinho, ele fica com aquele residual no fundo lá, você não consegue esfregar e pode até correr se machucar, se colocar a mão lá dentro daquela taça, né? Ainda mais se tiver tomado umas 2 ou 3 taças. Mais perigoso é de quebrar. Né? Então, com o Turbo X, não. Eu tomo minha taça de vinho, eu borrifo o Turbo X, no dia para o outro dia eu vou lá, enxago e tá tudo certo. E assim como a gente lava a churrasqueira, um air fryer, né? E aí vai para o carro também. Né? No carro ele vai longe, né? Você pode limpar cromado. Eu uso ele no limpador de para-brisa do carro também. Limpar o aro, motor, lavar o carro. Né? É um produto muito versátil. Então, e quem compra, cara, não compra outro, cara. É o último desengraxante, desengordurante que a pessoa compra na vida. Porque ele também tem essa questão de ser bastante diluído, ele dura bastante, né? Não precisa usar uma quantidade absurda para limpar. Não é verdade. Então é verdade, ele tem um bom rendimento, excelente rendimento. Então e aí foi nosso, né, da onde é que a gente lançou o produto lá em 2020, né? Fomos um pouco na contramão do mercado. Porque se você olhar a categoria dele, se enquadra como multiuso, certo? Mas se você for numa prateleira do supermercado hoje e parar um pouquinho, dar uma lida nas composição dos produtos que estão lá, você vai ver que são muito parecidos. Na verdade, são as mesmas substâncias que estão em quase todos os produtos. Né? Por isso que elas têm um resultado parecido. Né? Se você quer um resultado diferente, você vai ter que procurar substâncias diferentes. Então, como a gente tinha na mão um produto muito versátil e... Bem, eu falei, cara, não temos nada a perder. Vamos lançar e vamos experimentar, ver como é que as pessoas reagem, enfim. Temos um produto muito bom de marketing, ele tem muitos benefícios, é uma solução. Né? O apelo visual dele é muito bom, né? Usa o Turbo X num lado churrasqueira e usa um outro produto concorrente na outra. Cara, o Turbo X ele limpa sozinho, entre aspas. Não precisa fazer força na esponja. É o teste da esponja, né? Teste da esponja. Bota a esponja na água, ela sai tudo ali, cara. A gente lançou até o desafio do teste da esponja, né? O que é o teste da esponja? Porque como a limpeza é um processo subjetivo, a gente tinha que criar algum gatilho que fizesse com que a pessoa percebesse que aquilo realmente tinha alguma diferença. Então, porque às vezes o que é limpo para mim não é limpo para você, ou limpo para outra pessoa, o conceito de limpeza é diferente para cada um, é sutil, né? Na esponja a gente conseguiu criar um artifício visual, porque quando você utiliza uma esponja, um detergente convencional, para lavar uma churrasqueira, por exemplo, aquela esponja ela fica impregnada de gordura e você praticamente perde. Tem que jogar fora toda vez que limpa a churrasqueira. Exatamente. É porque você não está limpando com o Turbo X. Exatamente. O Turbo X é o seguinte, a sua esponja permanece limpa, né? Durante a operação. Ele limpa a sua esponja. Então você percebe
justamente a limpeza fica mais perceptível, quer dizer, você lá limpou, ele ajudou você a limpar e está, né, mantendo aí todos os utensílios limpos, né? Esse aqui é o legal. Então, alguns gatilhos para que a pessoa perceba que a limpeza está sendo realmente diferente. Não é que ele está comprando mais um produto que se disse mais do mesmo e quem está limpando é ele faz esfregando lá com a esponja, enfim. Né? Então, o Turbo X ele tem esses gatilhos muito legais que a gente gosta de trabalhar. Um produto muito bom de vender porque tem uma recorrência muito boa. As pessoas compram uma vez, compram de novo, falam bem. Né? É muito satisfatório para a gente também poder estar, né, comercializando um produto que ajuda realmente as pessoas, né? Então... E tu diversifica a tua operação, né? Tu testa, tu vai pro B2C, tu vai pro B2B, tu vai mudando os nichos. Porque Exatamente. acho que essa agilidade hoje, cara, é algo essencial para o empreendedor brasileiro, né? Hoje a gente não tem segurança e estabilidade com nada. Não dá para ficar só ali no mercado, vai variando e se algum baixar, tu já tem um reserva e vida que segue, né? Tem que sempre estar diversificando os investimentos. É verdade, e bem dentro disso que você falou, Gabriel, porque a gente tem uma visão, a gente acredita que o consumidor ele vai cada vez mais migrar para o digital, né? E a gente precisa aprender como é que isso funciona. Então a gente quer estar na vanguarda disso aí. E como é que a gente só submetendo, lançando um produto com potencial para que a gente fosse uma escola para a gente também, aprendesse como é que esse mercado funciona, né? Porque a gente é do mercado industrial, então a gente vai para o mercado do B2C, né? Mas eu acredito que o consumidor do futuro é um consumidor bem informado. Então volta naquela questão original, né? No que nós acreditamos? Nós acreditamos que quando a gente trabalha com uma química de alto desempenho, um consumidor bem informado para nós é um potencial cliente, né? Ele que vai conseguir avaliar o produto com mais informações que a gente vai fornecer para ele, ele vai conseguir fazer uma avaliação e ele não vai comprar isso no supermercado, ele vai comprar na internet, né? Então, é esse consumidor que a gente está buscando e está se preparando para atender. É uma tendência, na verdade, né? Faz já uns 10, 15 anos que o marketing digital tirou o poder de venda da mão do vendedor e passou do comprador. Claro, não é todo mundo que nesse processo vai atrás, busca informação, mas talvez essa nova geração cada vez mais vai estar pesquisando, se atualizando para tomar a melhor decisão na hora de comprar qualquer produto, seja um carro, uma casa, ou seja um produto químico, que é importante, né? Jogar algo extremamente corrosivo ali para quebrar um equipamento ou principalmente, sei lá, às vezes se machucar. Então, ainda existe talvez o próprio Turbo X, né? Tinha um preço um pouco mais alto, o pessoal ainda ia lá comprar mais barato, só que não entendia essa noção de que, ele vai ser mais eficiente. Né? A questão de ser uma limpeza eficiente e não depender só da força física que tu vai usar para limpar a tua superfície, né? É verdade, é verdade. A gente brinca, mas como a gente falou, dentro de uma casa você tem muitos desafios de limpeza, né? Muitos desafios. E quando você... É uma sensação um pouco frustrante você chegar no supermercado, querer comprar um produto para limpeza de roupa, por exemplo. Você chega na prateleira, tem 50 produtos, um mais bonito do que o outro, visualmente. Qual que é o para mim, né? Eu que sou químico, tenho dúvidas, às vezes, quando eu começo a ler os produtos. Né? Então, realmente, conhecer um produto que te permita uma imersão, que você consiga entender as suas necessidades, eu acho que é uma tendência de mercado, acreditamos nisso aí. E os consumidores que se propuserem a conhecer um pouquinho mais, estudar um pouquinho, tenho certeza que vão acabar migrando para esse tipo de solução. Eu tenho certeza, porque em casa, às vezes, a gente vai limpar alguma coisa e não deu certo. Então vou pegar esse produto e vou misturar com esse aqui. Aí não deu certo também. Eu vou pegar um terceiro produto, daqui a pouco estou passando mal de tanto misturar coisa Causa e não limpou ainda o negócio. Cara, impressionante. O brasileiro, ele tem muito de químico, cara. Eles têm muito de químico. Químico caseiro ali. A própria... Tá passando mal, mas continua tentando. A gente conversou com a Anne lá embaixo e falou, eu também, porque daí eu junto vinagre com água, não sei o quê, e daí eu passo e limpa. É verdade, cara. Essas receitas caseiras aí, a gente tem uma relação muito grande de receitas caseiras que o brasileiro é muito criativo. Muito criativo. Às vezes, por acaso, funciona. Uma mistura soda cáustica, Coca-Cola e não sei o que lá e vai dar certo. Legal. E, cara, e como é que tu chegou nisso de ser uma indústria química? Porque é difícil o empresário virar um químico e também o químico virar empresário. Parece que são áreas bem diferentes, né? Cara, realmente é uma jornada de vida, né? A gente... Quem fundou uma empresa foi meu pai, né? Em 1997, 98 foi a abertura oficial, né?
Mas meu pai era um empreendedor. Então, ele na década de 90, ele era funcionário de uma grande empresa de motores, aqui de Araguá, que era a Cuba, fechou. E ele viu, quando mudou a legislação para abrindo mais essa questão para o mercado de terceirização. Antes isso tinha restrições da terceirização? Tinha restrições. Muitas restrições. E o mercado foi se abrindo, né? 90, 95. Hoje é a legislação foi flexibilizando. Tão natural, né? Não imaginava que... Talvez por isso que nessa época tinha tanta empresa grande mesmo, né? Com 10, 15 mil funcionários, que hoje a gente vê, mas muito pontualmente, né? Eu vejo isso muito no mercado têxtil, cada vez mais ser menos vertical e mais horizontal, né? Sim. Eu tenho a minha marca, eu contrato alguém para fazer o molde, o outro costura, o outro faz a estampa, o outro vende. Então, é uma empresa cada vez mais diluída, né? É verdade. Se concentrando naquilo que ela faz de melhor, digamos assim, né? E descentralizando algumas operações que ela considera secundárias. Isso é algo, né? Tem aumento de foco, aumento de produtividade, aumento de qualidade. Isso é uma tendência de mundo, né? E baixa custo também. Sim. Né? Então, meu pai viu uma oportunidade e na época ele podia ter montado uma empresa de segurança, vigilância ou de limpeza, né? Ele optou pela de limpeza. A Cuba já virou um cliente para ele. Depois ele teve WEG, Menegote, entre grandes empresas na região, né? A gente atuava com mão de obra de serviço de limpeza. Meu pai foi a primeira empresa de serviços de limpeza de Jaraguá do Sul, né? Década de 90. E também tinha um posto que onde a gente fazia lavação de carro, mas meu pai importou umas máquinas da Itália naquela época, máquinas que eu comentei com o Gabriel que eu tenho até hoje algumas, tão boas que eram, né? Que são, na verdade, né? E para fazer a lavação de estofamento, né? Naquela época a gente fazia muita lavação de carpê. Nós tínhamos um outro tipo de consumo, quase todos os escritórios tinham carpê, né? E a gente ia até cada escritório e fazia a lavação no local, né? Tinha máquinas especiais que hoje em dia são mais comuns, onde você lava e já suga aquele líquido, enfim, já produz. Então, a gente, desde criança, eu nasci nesse mercado de limpeza, digamos assim, né? Então, a gente atuava em automotivo, atuava nas indústrias, atuava em eventos, cobrimos Schützenfest. Caramba. Que agora está acontecendo agora, inclusive, né? Eventos desse tipo. Então, terceirizar serviço de limpeza predial, prédio que recém-construído, apartamento, fábrica. E a gente tinha uma atuação bastante grande nessa parte de limpeza. Meu pai era um cara de negócios. Então, ele teve uma primeira investida num produto chamado Limpac Multiuso, na década de 90. Ele comprou de um cara que estava vendendo na rua, sabe? E ele gostou do produto, se impressionou, comprou a fórmula do cara, começou a fazer em casa. Ele comprou a fórmula do Limpac Multiuso. Engraçado como nessa época os negócios aconteciam, porque a gente estava numa gráfica, eles também foram contar a história deles. E o pai deles comprou a gráfica num bar. O cara tava vendo uma gráfica num bar, botou uma gráfica lá para vender, daí na hora ele não comprou, passou 2 dias, o cara tava lá no bar de novo, ele comprou uma gráfica. E tá aí até hoje. Não tinha internet, né, cara? Porra. É verdade, cara, não tinha internet. É uma coisa um pouco, né, difícil de pensar hoje em dia, né? Mas pra tu ver como era a questão de confiança, era muito mais valiosa, né? Pô, tu comprar a gráfica, um cara que conheceu no bar, né? Ou até o próprio cara vendendo a solução milagrosa, ele foi lá e... Né? Exatamente, comprou e aprendeu, começou a fabricar, começou a vender, não deu muito certo, ele acabou dando pro meu tio. Meu tio, era um bom vendedor, começou a vender esse produto, vendeu durante muitos anos, né? Produto de limpeza? Produto de limpeza multiuso. E ele fazia aquela... de casa em casa, né? Pegava, colocava uma Kombi cheia de produto e ia vendendo de casa em casa, né? E vendeu muitos anos, vendia muito bem. E meu pai não tinha aquele perfil, não conseguiu fazer dinheiro com aquele produto. Mas logo em seguida veio a oportunidade de montar uma indústria de produto de limpeza, né? Para fazer detergente, fazer produto automotivo, limpeza de carpetes, enfim, ceras, a gente também. Então, na época ela nasceu como Quimilac. Meu pai tinha a C de Antônio Carlos. Então, lá que é Limpac de Antônio Carlos também. E a Quimilac de Antônio Carlos. Então, ele foi um cara autodidata nessa parte química, né? Ele não era um químico de formação. Né? Exato. Meu pai ele era administrador de empresas, né? O negócio dele era montar negócio. Ele gostava muito disso. Ele gostava mais de montar negócio do que administrar um negócio. Né? Teve vários negócios do meu pai. É a parte divertida, né? Parte divertida, né? Uma época que né, era muito incomum, né? Na década de 90, nem era muito bonito essa empresa, né? Empreendedor na década de 90, né?
Hoje ainda é um pouco demonizado, dependendo dos grupos, né? Mas na época era pior ainda. Custou o casamento do meu pai, essas investidas aí. Nossa. Né? Minha mãe não aceitava muito essas... Ou as empresas. Exatamente. Né? Meu pai, tudo era oportunidade para ele, né? Então, ele tentava fazer negócio. E aí a Quimilac, eu tinha 16 anos, quando ele fundou a Quimilac. Ele não tinha tanto apego ao negócio quanto eu, né? Eu comecei lá fazendo operações básicas, né? A jornalista lavando bombona e calculando etiqueta e fazendo nota fiscal, de tudo um pouco. Fazendo produto, enfim. E acabei me especializando naquilo ali, né? E gostei, a empresa, eu acabei tocando a empresa, né? Em 2013 comecei a assumir a empresa, né? E meu pai veio a falecer alguns anos depois, infelizmente, em 2019. Mas então comecei, né, dessa forma, por acaso, digamos assim, por influência do meu pai, né? E a empresa parece que ele montou para mim, digamos assim, né? Eu acabei gostando muito desse negócio e consegui desde o início, há 25 anos, né? Foi uma curva de crescimento dentro desse negócio, aprendendo sempre, acumulando conhecimento, juntando pessoas, né? E treinando pessoas e dando condições para que a gente se tornasse uma empresa sólida, confiável, que pudesse também produzir seu próprio conhecimento, enfim. Mas então, tu é químico de formação? Sim, né? Químico de formação. Conheci... A faculdade, assim, agregou pouco para o meu negócio, né? Imagina, já estava trabalhando na área, né, cara? A gente... Podia ensinar lá, né? Não é bem, também não era assim, né? A gente era mais... Aquela é uma química prática, né? Mas eu conheci pessoas muito importantes na minha vida na faculdade, né? Pessoas que estão comigo até hoje, inclusive, quando trabalham com a gente, né? Então, a faculdade nos ajudou nesse sentido de conhecer pessoas, desenvolver, abrir, enfim, se abrir para o conhecimento realmente e tentar, numa época que não tinha internet, né? Mal existia um livro de química industrial desse setor, não existia no Brasil, né? A gente realmente desbravou, fazia tudo, fazia as coisas, né? Fazia e dava alguma coisa, dava. Ia, né? Testando 300, 500 vezes até... Exatamente, essa era a nossa, testando e buscando substâncias, enfim. Então era tudo muito empírico, né? Tudo testando, não tinha condições, não tinha conhecimento, não tinha acesso, né, a mais tecnologia ou equipamentos, né? Então foi o mercado realmente que a gente desbravou, digamos assim. Muitas empresas, né, a indústria química de um porte daquela, um produto de limpeza, hoje não é muito difícil de você montar hoje em dia, né? Hoje essas formulações são todas na internet, né? Produto automotivo, shampoo, limpa chassi, silicone, essas coisas. Se pesquisar, vai ter alguém como fazer shampoo automotivo em casa. Tem muito, né? Claro. Tem. Essas empresas hoje no Brasil, esse tipo de mercado, eu vou chutar a barra baixa aqui, mais umas 20 mil empresas. Caramba, está bastante coisa. Então, é considerado... Esse mercado específico, né? Considerado concorrência plena. Mercado, tanto que você não tem tanta... Tem os players, né, que estão nos supermercados. Fora isso, são os pequenos, né? Empresas pequenas que atendem localmente. Né? Então, esse é mais ou menos o mercado. Então, alguns produtos para diversas aí, soluções locais, inclusive, né? É muito perfil até, na verdade, do empresário que quer um negócio desse ou quer um negócio diferente, né? Porque não tem certo e errado. Qualquer tipo de empresa pode prosperar. Mas esse é aquele cara que quer realmente ir brigar no preço e, né... Sim, quando você faz uma análise das 5 forças de Potter, né, para a indústria química, você desiste de montar. Não, você fecha na hora a empresa. Não, fecha antes de abrir. Né? Então, realmente é um mercado com uma concorrência muito grande, né? Muito fácil de você copiar uma solução dessas, né? E, enfim, tem grandes players. Sim. Né, com muito poder, né? Então, muito capital, muita marca, muito comercial. Então, a internet também ajuda a gente a despolarizar um pouco a briga dos grandes, né? Então, dá um pouco mais de fôlego para as pequenas empresas. Eu vejo nesse sentido. Até para essas empresas, as médias, conseguirem te encontrar, né? Hoje em dia pesquisou, tá lá teu site no Google, elas conseguem te encontrar quando estão com aquela demanda, que antes talvez ia ficar brigando entre as 3 a 5 maiores do Brasil. E aí acontece o seguinte, aquela média para as grandes não é interessante. Aí às vezes fica com todo o mercado ali sem ter um atendimento, né?
Por isso que é importante ter um bom posicionamento como uma média, grande empresa para pegar essas pessoas que precisam da solução de vocês. Que é uma solução customizada, né? Sim, a gente evoluiu justamente para tentar sair um pouco dessa luta canibal aí, né? Por preço, por produto. Então a gente conseguiu, né? Acho que... Até 2010 vocês ainda estavam com a de limpeza ou ali já tinha mudado? A gente, em 2010, a gente, na verdade foi uma caminhada, 2098, né? A gente teve uma facilidade, sempre fui autodidata, a gente sempre acabou estudando e se conectando com boas pessoas também, que agregaram muito conhecimento para a gente. A gente foi um acumulador de conhecimento, né? Muitas pessoas passaram por lá e agregaram no nosso negócio, né? Então, a limpeza, vou dar um exemplo, como eu comentei com você, uma limpeza institucional envolve, por exemplo, um hotel. Seria um melhor cliente para esse tipo de cliente, para esse tipo de empresa, é um hotel. Você tem, às vezes, um restaurante dentro do hotel, tem lavanderia, tem a parte como comentei, quarto, banheiro, enfim, é uma limpeza completa. E a parte de ar-condicionado também, né? Então, você tem caldeira, sistemas de tratamento de água. E ali a gente acabou aprendendo um pouquinho do tratamento de água, de caldeira, de sistemas de resfriamento para ar-condicionado, enfim. E são os mesmos equipamentos que são usados na indústria, né? Então, ali a gente já começou a absorver muito rápido esse conhecimento do tratamento de água e sistemas de trocadores de calor, né? Com geradores de vapor, chillers, enfim. Foi uma escola ali para tu conseguir depois... Foi uma escola para a gente poder dar um passo e ir para a indústria, né? Então, a gente... rapidamente, em 2008 ou 2009, praticamente 80% do nosso faturamento já era tratamento de água. Porra, muita coisa. Então, a gente já tinha virado a chave da limpeza já. Então, e nosso primeiro contato com a indústria foi na WEG. Por coincidência também, a WEG foi uma grande escola para a gente, né? A WEG tem um caso interessante, que ela tinha um piso com limalha de ferro. Um piso de concreto com limalha de ferro, para tornar o piso mais resistente. Limalha de ferro, né? Pedaço de ferro dentro do piso para ele ficar mais resistente a impacto, passar máquinas pesadas, enfim. E só que aquele tinha uma característica, quando depois que você limpava aquele piso, ele oxidava, ele ficava amarelo, ficava feio, né? O que o pessoal passava? Óleo diesel, né? Óleo diesel de novo, né? para ficar bonito e tal. E aquilo não agradava, tinha um cheiro desagradável e tal, não era uma solução, né, que o pessoal gostava. E aí eu desenvolvi o meu primeiro aditivo, que era um passivante de metal. Então aditivava o produto para limpeza de piso e aí ele não oxidava mais. Durava alguns dias sem oxidar. Então ali foi nossos primeiros contatos com a indústria, né? Que é quase tudo um contrato de risco, tu vai lá, se dispõe a fazer a solução sem ganhar nada. Exatamente. Aí se atender... Atendeu, senão o prejuízo é teu. Caralho, o Turbo X contou foi 1 ano ali até conseguir... Caramba. Foi 1 ano de desenvolvimento, a WEG não tinha nenhum contrato, a gente não descobriu nada, né? Não tinha nenhum compromisso, a gente ainda apresentar, submeter a avaliação, se fosse aprovado, ele daria de continuidade, se não, né, não teria, não arcaria com nada, mas geralmente é assim com os nossos clientes, né? A gente acaba, por isso que hoje a gente acaba se tornando, aperfeiçoando para criar uma boa relação com a empresa, para que realmente seja uma troca, uma via de mão dupla, né? A gente desenvolve um produto mediante realmente uma necessidade clara do cliente. Então, se a gente acredita que não vai conseguir entregar aquilo ali, a gente já não entra no negócio, né? E até se teu cliente tem os valores similares, né? Até numa reunião que a gente teve lá, tu comentou muito que, pô, às vezes tu pega um cliente e o cara não tá nem aí pro meio ambiente. Pô, já não é um cliente que vai trabalhar com você. Por mais que ele aceite pagar, mas não tá na mesma essência ali, né? É verdade, é verdade. A gente hoje... busca, claro, fazer negócios com empresas que comungam dos mesmos valores que a Laco está, né? E a preocupação com o meio ambiente para nós é uma coisa muito básica, né? A gente busca soluções que sejam mais sustentáveis, né? Em detrimento de outras que até estejam talvez até mais eficazes, né? Mas no custo-benefício existe muita coisa ali por trás. A gente sempre pensa que futuro que a gente vai querer deixar para nossos descendentes, para nossas futuras gerações, né? Então, inclusive na nossa missão, na nossa nova missão que a gente escreveu recentemente, né, que é entregar soluções e processos químicos mais sustentáveis, né, que viabilizem sistemas produtivos com respeito às gerações futuras. É a nossa missão. Então, tem uma troca de valores ali. Então, se o nosso
essa empresa não está de acordo com aquilo ali, a gente não evolui. Né? Parece que é natural, é uma repelência natural ali. Né? A gente faz uma primeira abordagem, se a gente vê que os nossos valores são muito diferentes, a gente não continua nesse processo de contato com a empresa. É quase um fator de observação, na verdade, né? Exatamente. Porque por mais que tu não deixe isso explícito, só de observar tu já consegue ver se vai dar negócio ou não, né? Infelizmente isso é muito comum. Às vezes a empresa vai optar por uma solução mais barata sem se preocupar com o meio ambiente, porque às vezes não vai ter uma fiscalização, né? Até dar uma multa, alguma coisa assim, os caras vão... E é muito comum empresas que não se preocupam com o meio ambiente também não se preocupam com as pessoas. Exato. Né? Então, as pessoas hoje é um grande foco nosso também de promover ambientes mais seguros. Né? Eu tenho um jargão que eu digo assim, sempre digo que na química muitas substâncias fazem a mesma função, ou têm a mesma aplicação. Dá um exemplo da banha de porco. Banha de porco é um produto muito versátil, né? Você pode usar como lubrificante de metal, é usado até hoje como aditivo para lubrificação de metal. Como um anti-respingo de solda, ele impede que respingo de solda adera na superfície. Para cortar o metal, ele é bom também, você consegue cortar o metal com banha de porco, ajuda, facilita. Desmoldar concreto, também utiliza banha de porco, também funciona. Então veja que é um produto que ele está ali na natureza, de fonte animal, e ele é um produto que funciona. Mas aí vamos filtrar esse produto. Ele é de fontes sustentáveis? Não, ele é uma fonte animal. Não é de fontes renováveis, digamos assim, vegetais, né? A gente é mais comum. No caso do metal, ele é fácil de remover? Não, ele é bem difícil. Ele tem uma adesividade muito grande. Para você remover isso do metal, você tem que consumir mais produto químico, gerar mais efluente. Então, tem uma dificuldade de limpeza ali. Então, veja que a gente vai amarrando essas pontas e tenta substituir esses produtos por produtos mais amigáveis, que atendam ao cliente, que sejam mais fáceis de operar, que atendam à nossa legislação brasileira, digamos assim. Né? E que tem eficiência também, né? A eficiência tem que ser igual ou melhor. Né? A gente busca sempre produtos de alto desempenho. Então, levamos substâncias que substituam essas soluções caseiras baratas, como óleo diesel, gorduras, né? E para soluções, então, mais sustentáveis, mais trabalhadas profissionalmente, né? Sim, interessante que você tem que pensar no processo todo, né? Porque às vezes para cortar o metal, a banha vai ajudar, mas depois vai tirar a banha. Então, às vezes tu pensa numa solução aqui, mas aqui tu está atrapalhando. Então, exatamente. Na visão laxtária, puxar toda a cadeia. Toda a cadeia, né? Até naquele Operação Fronteira, eu vi um dos programas onde eles foram para o Paraguai, enfim, algum outro país que faz fronteira aqui, compraram alguns materiais químicos para lavoura, acho que era plantação de uva, porque o valor lá era 50%, só que era um material proibido aqui no Brasil. O cara trouxe galões e galões do material e foi apreendido. Às vezes a pessoa ela vai até prejudicar a saúde de quem vai consumir o produto dele, só para ganhar um pouquinho a mais ali na ponta. Né? É verdade. A gente vê muitos empresários sem escrúpulos também, né? Muita gente comete equívocos por ignorância, mas muitas vezes a gente conversa, a gente já consegue perceber se tem uma negligência aí, né? No sentido de não estar muito preocupado também com a saúde dos funcionários. Está pagando o salário dele, está tudo certo. Se o cara não se preocupa com o funcionário, consumidor muito menos daí, né? Sabe, uva batizada desse cara, imagina. Nossa, não é verdade. Então, e claro, submete o risco ao consumidor também, né? Então, mas a gente que está na indústria de fornecimento da indústria, a gente está numa tipo de indústria que mexe com produtos químicos tóxicos, né? Então, nós temos muitas substâncias tóxicas hoje, né? Até hoje no mercado, né? Corrosivas, enfim, e que já poderiam ter sido substituídas, né? Então, a gente vê um pouco de enfim, ignorância misturada com uma série de outros ingredientes e submetendo pessoas... Às vezes uma ganância desenfreada, né? E é engraçado que hoje praticamente toda empresa bate muito nessa tecla de sustentabilidade, de meio ambiente, mas na prática, né, são poucas que realmente... Às vezes deve ter cliente aí que diz que vai fazer, mas na hora que é o mais barato e mal no gato, né, cara? Sim, é verdade. Despeja no rio ali. É verdade.
Casos e casos, cara. Mas muitos casos, cara. Muitos acho casos. que é uma questão de maturidade do mercado, né? É bom que isso está sendo discutido, que isso está vindo à tona, né? É verdade. Então, assim, um consumidor bem preparado, quer dizer, que busque conhecimento, esse é uma pessoa que vai ajudar o meio ambiente no futuro. Como? Filtrando empresas que não têm os mesmos valores, né? Hoje, a gente tem muita informação hoje para refletir sobre as nossas ações, né? Os nossos impactos hoje. Então, que mundo que a gente vai deixar para a sociedade? Um mundo melhor, pior ou o quê? Para aqueles que estão vindo depois da gente, né? Ou que compartilham com a gente, né? Então, assim, a gente tem que focar nossas ações sempre com esses filtros, não é porque a gente está aqui só de passagem, né? E, enfim, deixar um mundo melhor do que a gente veio. Se cada um fizer a sua parte, com certeza o mundo vai ser muito melhor, né? E eu acho que hoje em dia isso está em alta também, né? Não ainda tanto na questão de sustentabilidade, ambiente, mas às vezes o boicote a marcas hoje em dia tem sido muito forte, né? Às vezes nem é pelo motivo certo, mas acontece. Eu acho que questão do tempo o consumidor tentar entender isso também. Pô, se o cara tá prejudicando o meio ambiente, não vai comprar desse cidadão aí, né? Você tocou no ponto que é bacana, que é a capacidade de mobilização hoje do consumidor. Sim, hoje em dia é muito forte. Então, os empresários, eles agem também por ganância ou pelo medo, né? A gente tem esses dois filtros, né? Tem. Sempre vai ter que tocar no bolso, né? Tem que tocar no bolso, o medo de ter que pagar uma conta aí, sabe lá Deus que preço que vai sair. Então, é melhor seguir as boas práticas de mercado, começar a ficar atento, buscar empresas, parceiros que podem te ajudar nisso, né? E deixar velhas práticas aí de lado, enfim. E se atualizando, né? Se atualizando, né? Por isso busca empresas como a Rockstar. Isso aí. E a Usar também, tamo junto. E a Usar também. Já que a gente não tem muito motivo de caminho ambiente, né? Mas, enfim. Cara, somos conscientes de ajudar as empresas que, né? Exato, comunicar a Rockstar para outras empresas. Sim. César, show de bola, cara. Muito interessante a conversa, que deu para esclarecer vários pontos. Queria fazer uma provocação, cara. Se fosse para você convidar alguém para participar do podcast, quem que seria? Cara... Olha para a câmera e convida a pessoa que a gente faz a intimação. Cara, tem muita gente boa aqui que poderia... Tu posso pensar um pouquinho, não? Pode. Mas vamos ver. Não, legal. Temos um... Eu vou fazer uma provocação, então, para um empresário chamado Laércio Coelho. Laércio Coelho? Na Feeling Estofados. É um empresário colega que a gente gosta muito, um bom carinho, um cara de muita visão e de muita visão de mundo, assim, né? Então, eu tenho certeza que se vocês conseguirem conversar com ele, vai ser um papo muito bacana, muito, muito produtivo. Vamos fazer essa intimação. E ele usa produtos ambientais, tudo certinho, né? Usa, um cara muito preocupado, cliente do Turbo X, né? Claro. Então a gente boa. Show de bola. Cara, acho que seria isso, então. De novo, legal. Muito obrigado pela participação. Espero que tenha gostado. Pra gente foi muito interessante. É o que a gente quer sair da nossa zona de conforto. Eu já conheço a Rockstar, já entendo um pouco mais. Eu tenho certeza que boa parte dos ouvintes, seguidores, não tem ideia do que é uma indústria química. Então, com certeza, esclareceu muitas ideias aí. Fiquei com vontade de entrar no site, ver os produtos ali, ver o que eu posso colocar lá em casa também. Legal. Vontade de conhecer mais a vez que a gente for lá, te leva junto, cara. Leva lá, passa lá, conhecer a nossa fábrica. E a gente conversa mais, com certeza. A gente tá aí. A gente gosta muito do que a gente... É a nossa vida, né? É uma vida dedicada a esse negócio, né? São 25 anos, né, nesse negócio. Então, é o meu propósito de vida, a minha missão. E a gente tá querendo aprender todo dia, conhecer pessoas novas, enfim. Buscar aí, tá sempre evoluindo. Legal. Show de bola. Valeu, pessoal. Até a próxima.